E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mas eu tô aqui para poder fechar essa semana, né, com mais um vídeo de um tema que eu prometi tratar no início da semana, mas optei por tratar outros temas antes dele, como coisas do BBB e tal, saída da Carol Conká, repercussão e tudo. E deixei para tratar ele mais no final da semana também, porque eu queria refletir melhor sobre ele também, ler melhor e tal. Mas eu comentei que é a notícia que foi vinculada ao Fantástico no domingo passado. E eu quero tratar, além dessa notícia também, trazer um outro tema para a gente discutir, que foi o lançamento da nova camisa do Palmeiras. Tem uns torcedores, né, palmeirenses que não gostaram, né, racistas como de costume. Mas antes de mais nada, antes de a gente entrar nesses dois temas, eu gostaria de pedir para quem está assistindo o vídeo, quem não é inscrito no canal, né, se inscreva no canal, dê um joinha, né, dê um curtir, ative as notificações para saber quando tem vídeo novo. E quem já é inscrito sempre comenta, sempre compartilha, sempre dá um like, né, já ativou as notificações, só força, né, só tenho a agradecer a vocês. Né, feitas as considerações iniciais, né, vamos lá para os temas do vídeo. Primeiramente, começando pela matéria do Fantástico, que foi ao ar no domingo passado, né, com uma manchete, assim, assustadora, né? Que 80, eu tô com uma listinha aqui para poder me guiar nos temas, que a manchete era que 83% dos presos injustamente por reconhecimento fotográfico são negros. Né? Embora a gente já tenha nessa suspeita, a gente sabe desse racismo estrutural, a gente sabe dessa ideia do negro como um elemento criminoso, quando a gente vê esse dado, né, nessa proporção, com esse percentual de 83%, assusta. A gente fica assustado e tudo. E ainda mais assim, quem assiste a reportagem, quem não assistiu, eu vou deixar o link na descrição, vocês poderem acessar, né, no site do G1 e ver o vídeo que foi vinculado ao Fantástico, passou vinculado ao Fantástico. Inclusive, né, entrevistando as três pessoas que foram presas injustamente por reconhecimento fotográfico. Né? E aí assusta mais ainda quando a gente vê, quando a gente entende que a única prova que serviu para poder botar essas pessoas na cadeia foi só o reconhecimento fotográfico. Só isso. Não se juntou nenhum outro tipo de prova para poder provar a culpa dessas pessoas. Só bastou um reconhecimento fotográfico. A pessoa foi lá e falou assim, acho que essa pessoa que me assaltou. Né? A polícia foi lá e prendeu e acabou. Né? Em média, essas pessoas ficaram presas 9 meses, perderam 9 meses de suas vidas. E aí, o trauma, né, o pesadelo não para por aí também. Porque à medida que a gente percebe que as delegacias têm catálogos de fotos de suspeitos. Né? Ou seja, eu tô andando, né, e a polícia chega e fala assim, ó, te reconheceram como assaltante de um carro, um bom carro e tal. Teve um caso de um rapaz que foi acusado de matar um PM também, vou chegar nessa parte. Mas pensa que eu tô andando na rua, você tá andando na rua, você é pessoa preta andando na rua e tudo. Vem um policial e te fala, entra aí, tem uma acusação contra você e tudo, você foi acusado de roubar, né, um carro, um veículo, né, assaltar um comércio e tudo. E daí você é preso, né, você é fotografado, sua foto vai para essa lista desse catálogo de suspeitos que tem na delegacia. Passa um tempo, a mesma justiça que mandou te prender, te solta. Por, né, falta de provas, né, por, enfim, inconsistências, né, na acusação e tudo. Porém, a sua foto ela continua nesse catálogo na delegacia. Né? E ela continua sendo reconhecida por outras pessoas que foram vítimas de outros crimes que não tiveram nada a ver com você. Ou seja, sei lá, eu moro em Belo Horizonte, eu moro na capital de Belo Horizonte, mas se uma pessoa foi assaltada, sei lá, em Nova Lima, um exemplo, em Nova Lima, que é uma região metropolitana aqui, e ela vem, sei lá, por algum motivo prestar um depoimento, né, vem registrar esse BO aqui em Belo Horizonte, ela vê lá na delegacia um catálogo de suspeitos, a minha foto, ela fala assim, pô, parece com ele. Né, foi ele que me assaltou. Né, e daí a polícia vem, dá um mandato de prisão e prende de novo. E aí era exatamente o que aconteceu com essas pessoas que foram presas injustamente. Né, com a matéria que o Fantástico trouxe. Né, inclusive, uma das pessoas, que é o primeiro caso que aparece, acontecia isso. Entendeu? Aliás, não só uma, né, todas as três pessoas que o Fantástico trouxe, rolou isso. As pessoas foram presas justamente, foram soltas, porém a foto delas continuou nesse catálogo de suspeitos das delegacias. E elas iam sendo reconhecidas constantemente por outros crimes que elas não estavam nem sabendo, nem estavam no local, muito menos no local. Né? E a consequência disso é que elas eram frequentemente presas. Já tinha sido presa, a justiça inocentou, soltou, mas a polícia bate de novo, né, e leva e prende de novo por conta de mais uma vez
desse reconhecimento fotográfico que consta nesse catálogo nas delegacias, que é um absurdo, né? Eu acho que uma vez, já é absurdo a pessoa ser presa unicamente, tendo como prova unicamente o registro fotográfico, né? Aliás, o reconhecimento fotográfico e tudo. Isso até já está até gerando uma discussão, né, no meio jurídico sobre o reconhecimento fotográfico ser usado como prova, né, ser usado como única prova. Ou seja, é um recurso que não pode ser usado desassociado de outras provas. Né? Você não pode condenar uma pessoa à prisão, né, unicamente porque uma pessoa acha que ela é culpada por um reconhecimento de fotografia. Né? A pessoa, eu acho que foi ela. E esse caso é novo, não é novo pra gente, porque a gente teve aquele caso da Babi Querine também, que foi reconhecido exatamente assim. Né? Não foi um reconhecimento fotográfico, mas a pessoa ela foi acusada de roubar um carro, né? Um carro e tudo. E a pessoa que era dona desse veículo reconheceu ela pelo cabelo. Disse assim, a pessoa que me assaltou tinha um cabelo igual ao dela, por isso ela passou de 2 anos presa. Só por isso e tal. E também, além de, as pessoas também, por exemplo, acontecia também, segundo a reportagem do Fantástico, de pessoas inconformadas com o crime, terem sido assaltadas e tudo, começa a procurar as pessoas no Facebook. Olha o absurdo disso. Começar a procurar as pessoas no Facebook, viam fotos de pessoas aleatórias, não aleatórias, porque eram pessoas pretas no Facebook, né, assim, e pegava, né, e falava assim, acho que foi essa pessoa que me assaltou. Levava, a pessoa era presa, né, olha o cúmulo do absurdo desse tipo de coisa, sabe? E aí, a partir disso, as pessoas, né, os entrevistados do Fantástico, as pessoas que foram justiçadas do Fantástico, uma delas, que é o Gemerson, né, que se eu não me engano o nome dele é Gemerson e tal, ele conta lá que ele foi criando estratégias para poder se precaver, sabe? Criando álibis para poder mostrar que ele não estava no local desses supostos crimes, porque parece que ele foi preso umas 2 vezes ou 3 vezes, né? Todos eles ali tiveram mais passagens, né, pela polícia por conta disso. Mas no caso dele, ele foi preso acusado de matar um PM, né? Ele tinha ido, me parece, ajudar um amigo a rebocar um carro, não sei, a polícia chegou, parou e levou, e o prendeu com a sobreacusação de ter matado um PM, ele não estava nem no local, não sabia nem do que se tratava. Ele ficou 1 mês preso, se eu não me engano. Depois ele saiu, estava trabalhando como motorista de Uber, né, motorista de aplicativo, e uma batida da polícia lá, pediu os documentos, falou, tem um mandato de prisão para você aqui, né, acusado de matar um outro PM. E tudo isso com base, né, em reconhecimento fotográfico das fotos que continuam nas delegacias. Então, mesmo que a justiça inocentava essas pessoas, as fotos permaneciam na delegacia. O que teria que ser excluído imediatamente. Né? Mas aí até aparece entrevista de um procurador, porque esse levantamento foi feito a pedido da Globo, né, pelo CONDEG, né, que é uma associação de procuradores, né, essa galera do meio jurídico. E aí a Globo também entrevistou, né, pessoas do meio jurídico, delegados, procuradores e tudo. E tem um que fala assim, não, isso não é um catálogo de suspeitos, isso é uma lista de identificados. Ou seja, de pessoas que foram identificadas por crimes e tal, mesmo que as pessoas não tivessem nada a ver com esses crimes que elas estavam sendo acusadas. Então deveriam, né, excluir essa foto dessa pessoa imediatamente e tudo. E daí, né, eu vou deixar o link para vocês né, acessarem, assistirem isso na íntegra, para vocês verem o cúmulo do absurdo que é esse tipo de coisa. E aí eu venho ver uma reflexão também, trazendo pra gente entender do porquê que é assim. Porque não é assim só porque é assim, né? É assim porque é. Né? É assim como dizem os idiotas aí. É assim porque o Brasil tem maioria negra, por isso os negros cometem mais crimes. Tem uns retardados que falam isso aí e tudo. Mas a gente não pode deixar de associar essa teoria, né, da teoria lombrosiana do sujeito criminoso, né, do homem delinquente, que é um livro lançado pelo médico, né, antropólogo Cesare Lombroso, né, italiano, um livro chamado O Homem Delinquente, em que nesse livro, né, ele busca identificar, né, tipos criminosos. E aí essa identificação era baseada em tipos físicos, climáticos, outras coisas associadas como vícios. Então, tipo, nessa teoria do Lombroso, ele propunha uma identificação de pessoas propensas a cometer crimes. Mesmo antes de cometer qualquer crime. Entendeu? Ou seja, através dessa identificação de tipos físicos e tudo, ele tentava traçar, né, o perfil de um criminoso. E nessa teoria ele vai dizer isso, ele vai dizer assim,
pessoas negras, né, orientais, indígenas, são propensas a cometer crimes. Né? Associado a isso também, ele vai associar clima também, por exemplo, os trópicos aqui no Brasil, né, na América do Sul e tudo. Né? Isso é o clima quente, né, tropical, ele propicia o surgimento, né, de criminosos. Esse é um exemplo. Um exemplo e tudo. E ele vai também, né, lá na Itália, ele vai dizer que o sul da Itália, né, tem muitos crimes no sul da Itália porque tem presença de africanos, tem presença de orientais e tudo. Então essa descrição de tipos, né, que não é, na verdade ele não vai especificar somente um tipo de uma característica física, ele vai atrelar isso a vício, a condição climática e tudo. Mas resumindo, né, os tipos são pessoas, são africanos, asiáticos e indígenas, né? E aí ele lança esse livro, que é O Homem Delinquente, que lá ele vai descrevendo essa teoria, e tem um capítulo lá que ele fala sobre a miscigenação, sobre cruzamentos de raças, né? Que ele vai dizer que esse cruzamento de raça propicia também, né? O fruto disso são pessoas propensas a cometerem crimes. Porque nessa ideia de ter essas teorias raciais, acreditava-se que o fruto de cruzamento de um europeu com um africano resultaria num mestiço, né, que era chamado de mulato, na época, e esse mulato ele seria degenerado. Ele teria assim, de forma aguçada as piores coisas do africano, as piores coisas do branco, né, e por isso ele seria, né, um potencial criminoso. E essa teoria do Lombroso influenciou, né, uns intelectuais, né, assim, né, do racismo científico e da eugenia no Brasil, como por exemplo o médico, né, Raimundo Nina Rodrigues, que é um conhecido médico, antropólogo, né, eugenista brasileiro, um defensor ferrenho dessa teoria também de que a miscigenação gerava tipos, né, de pessoas criminosas, propensas a cometer crimes. Né, porque acreditava que as pessoas, né, frutos de relações interraciais serão pessoas degeneradas, né, ou seja, os mulatos, né, e os negros. Né, então ele também era partidário dessa tese de que sujeitos, né, negros, né, indígenas, asiáticos, né, e pessoas frutos de relacionamentos interraciais, que são chamados, como eu disse, de mulatos, eram pessoas propensas a cometer crimes. Né? Isso foi chamado de antropologia criminal, né, pelo Cesare Lombroso, na Itália, e depois aqui foi incorporada a eugenia, o racismo científico. E como a gente vê nessa reportagem do Fantástico, o sistema judiciário brasileiro, a justiça brasileira, ainda é muito influenciado por essa ideia de pessoas que são propensas a cometer crimes. Então, logo se são pessoas que têm características de criminosos, físicas de criminosos, o que não deveria existir, o tipo... Tanto a gente ouve muito falar de cara de bandido. Na fulano tem cara de bandido. O que é uma pessoa que tem cara de bandido? Entendeu? Aí vai a reflexão sobre isso também e tal. Mas no imaginário social também tem impregnado disso na justiça brasileira. Logo, né, você não precisa de outras provas além do reconhecimento fotográfico para poder condenar uma pessoa negra, como a gente viu na reportagem do Fantástico. Né? Enfim, eu queria falar mais algumas outras coisas sobre isso. Eu queria refletir também, mas acho que me fugiu aqui. Mas eu queria falar mais algumas coisas sobre isso, mas acabou fugindo. Eu acho que quando eu desligar a câmera aqui eu vou lembrar. Né? Mas enfim, eu acho que nesse tema isso eu vou deixar o link aqui para vocês poderem acessar, né, e ver a reportagem e tudo. E não vamos esquecer também que teve um caso lá em Campinas da juíza que absolveu, né, um réu. Né, aliás, dois casos. Né, dois casos. Um que ela condenou um réu branco, e ela na sentença ela colocou que apesar da raça dele, né, ele tinha cometido o crime, que era um cara branco, de olho claro e tudo. E teve outro caso também, que eu não vou lembrar o estado e a cidade, da juíza que condenou um réu negro só por ele ser negro. Ela comentou lá, na sentença ela coloca, né, que é em virtude da raça, alguma coisa desse tipo. Ou foi outro escândalo também. Talvez vocês que estejam assistindo o vídeo, vocês vão lembrar disso. Vocês vão lembrar disso também. Então, só para você ver como o nosso sistema judiciário ele é muito influenciado por essa ideia por essa teoria da antropologia criminal, né, de que existe, na verdade, desse determinismo biológico. Que existem pessoas que já nascem propensas a cometer crimes. Né? Então, você olha, às vezes você fala assim, isso aí se não cometeu o crime agora, vai cometer daqui um tempo, porque ele é um sujeito, né, devido à sua cor, ao CEP também, onde essa pessoa mora, é uma pessoa propensa a cometer crime. Né? Isso no Brasil é muito comum a gente vê isso.
Quantas vezes eu já não ouvi pessoas falando que se pudesse jogavam bombas na periferia, jogavam bombas na favela? Porque eles acham assim, ó, essas pessoas raciocinam assim, por mais que tenham pessoas ali que sejam, né, e a maioria das pessoas, né, não vamos confundir também que é porque que a periferia é um aglomerado de traficantes, né, que isso é mentira. Né, tráfico tem na Zona Sul, né, tem arma, tem droga na Zona Sul, mas a cabeça do brasileiro médio acha isso. Ó, tá na periferia, por mais que ali não seja a maioria de criminosos, eles vão ser, por exemplo, os meninos que nascem e tal, né, as crianças lá, eles vão, quando crescer, vão virar bandido. Porque tem essa ideia de que pessoas que nascem propensas à criminalidade, né, de tipos de criminalidade. Então eles analisam, né, o sentido biológico e descartam totalmente o contexto, né, o contexto social, né, a construção das desigualdades. Enfim, né, acho que vou dar um fecho sobre isso aqui, eu vou deixar o link para vocês poderem, né, acessar a reportagem e passar para um outro tema, que é um tema também que a gente vê, um tema que tem um histórico racista também, que é o futebol. Né, o Palmeiras lançou, postou fotos do novo uniforme, com a Puma, né, do uniforme, parceria com a Puma e tal, Puma, patrocinador Palmeiras e tal, e colocou entre os seus modelos, aliás, todos os seus modelos negros, né, 2 homens retintos, né, escuros, e uma mulher de pele clara, uma mulher negra, mas de pele clara e tudo. E aí os palmeirenses, né, os torcedores do Palmeiras não gostaram e fizeram comentários extremamente grotescos, racistas e grotescos, dizendo que eram macacos e tal. E assim, eu tava acompanhando isso no Facebook, né, e tinha um menino comentando lá, falando assim, ó, eu sou mestiço, eu sou pardo e não me identifico com as pessoas de fenótipo africano, uma coisa assim. Acho que foi isso que ele comentou e tal. E eu até pensei, engraçado, né? Porque quando os modelos são brancos, aparece um que se declara pardo dizendo que não se identifica, né, com isso. O problema é que a pessoa é preta mesmo, é escura e tal. E aí eles fizeram, aí chamaram de macacos, compartilharam, falaram, o Palmeiras está virando, né, time de macaco, né, planeta dos macacos. Fizeram um monte de comentários racistas, escrotos e tudo. E aí o Palmeiras soltou uma nota falando que repudia todo tipo de preconceito, né, de injúria e tal. Mas a gente sabe que isso é muito rotineiro no futebol, né? O futebol não é isso que dizem que é o esporte do povão. Futebol é do povão e tal, e tudo. Porque também o futebol tem uma história muito racista. Tem um documentário falando racismo no futebol, que eu comentei dele em outros vídeos, né, quando eu citei o caso do Dadá, que mostra bem isso. Por exemplo, tinha muitos clubes, né, a maioria dos clubes no seu início não permitiam jogadores negros. Né, e alguns não permitiam nem torcedores negros e tudo. Que é o caso, por exemplo, do Fluminense. O Fluminense tem o apelido de pó de arroz e tal. Que isso a gente vê na história que esse apelido de pó de arroz do Fluminense era porque um dos jogadores, né, que era negro, né, não muito escuro, passava pó de arroz na cara para parecer mais branco. Né? No caso do Sul também, até citei hoje no Instagram, né, a história do termo colorado, né, que no Sul o termo colorado era usado para que os imigrantes usavam para se referir aos negros, né, lá no Sul, tal, os escravizados, os descendentes escravizados e tudo, chamavam-nos de colorado e tudo. E o Internacional de Porto Alegre foi um dos primeiros clubes a abrir portas para jogadores negros, para torcedores negros. E por isso que eles se chamam de colorados, né? Hoje a Colorado é associada à cor vermelha do Inter e tudo. Ao contrário do Grêmio, que era o time preferido dos imigrantes italianos, né? Os imigrantes alemães e tudo, que chamavam, né, os negros pejorativamente de gentinha de cor, né? E não à toa, os gremistas chamam os colorados, os torcedores do Internacional, de macacada imunda, né? Tem essa história também, tudo. E aí, se a gente pegar diversas histórias de outros clubes também, né? Em que os patrocinadores donos do clube tinham clubes que eram preferidos por imigrantes, então eles não aceitavam. O próprio Grêmio, né, num determinado período da história do Grêmio lá, né, 1900 e alguma coisa, 20, 10, não vou lembrar bem, no regulamento do Grêmio tinha uma cláusula lá que proibia a contratação de jogadores negros, né, no Grêmio e tal, né, sob pena, né, segundo umas pessoas que me disseram, né, inclusive no Instagram, sob pena de perder patrocínio e perder o estádio. Né. Então o futebol, a história do futebol é uma história de racismo assim, constante. E não só racismo nesse sentido de não abrir portas para os negros, né, dentro do futebol, mas também, né, no sentido de torcidas, sabe? No sentido de a gente não ter, por exemplo, muitos treinadores negros, né, porque os negros são só vistos como máquina, né, para jogar, não para pensar o futebol e tal.
Então é mais do que natural a gente ter essa parcela de torcedores racistas. Né? A gente já teve o caso do Aranha, né, lá no jogo no Grenal, lá no Sul, que foi chamado de macaco uma torcedora e tal, isso ganhou uma repercussão. A gente tem jogos de Libertadores da América também, que frequentemente, sempre com muita frequência, jogadores negros são hostilizados pelas torcidas, né, rivais de times sul-americanos. A gente teve o caso do Grafite, né, que foi o jogo entre o São Paulo e o Quilmes, né, se não me engano, e tudo, né, e de um argentino que chamou o Grafite de macaco, que deu uma repercussão. Então, assim, racismo e futebol sempre caminharam lado a lado e tudo. E não é surpresa que a gente tem esse monte de torcedor racista incomodado com modelos negros vestindo uniforme, né. Inclusive uma até cita falando que o Palmeiras está aparecendo na seleção da Nigéria, porque, né, tinham negros ali com traços negroides, retintos, escuros, usando o uniforme do Palmeiras e tudo. Então o racismo e o futebol sempre tiveram ligados, associados, né? Então, e não é espanto. Eu vou também deixar essa matéria do UOL, né, a matéria do UOL, sobre esse caso, né, desses torcedores racistas, né, e a nota também de repúdio do Palmeiras. Mas assim, infelizmente isso é histórico também, né? O Brasil é um país racista. Então logo tudo que está aqui, né, que a cultura no Brasil traz o racismo no seu DNA. Tudo que é cultural no Brasil traz o racismo no seu DNA, não tem como fugir. Né? Eu acho que é isso, né? Acho que está de bom tamanho aqui também. Enfim, comentem aí, vocês viram essas reportagens, vocês viram a reportagem do Fantástico, vocês viram essa reportagem também dos torcedores do Palmeiras e tal. Comentem o que vocês pensam sobre isso, né? As impressões de vocês. E até uma próxima aí, próxima semana eu volto com mais vídeos, né? Pra gente discutir temas relevantes. Obrigado pela audiência, tamo junto e até a próxima.